Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, desejar a todos uma boa noite e quero compartilhar com você essa noite uma palavra do Senhor nessa madrugada, mais ou menos umas 4h30 da madrugada eu estava acordado e veio ao meu coração, à minha mente, a palavra acerca de Pedro. E como é uma palavra que sempre ela fala profundamente ao meu coração, eu gosto muito de ministrar ela, e eu creio que ela é uma palavra de Deus para a sua vida essa noite, porque nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo ventos fortes, grandes tempestades, vento agitando nosso barco e tentando nos derrubar, nos fazer desistir e voltar. Mas eu creio que a palavra de Deus ela vai trazer grandes lições para a sua vida essa noite, para mim, e nós vamos vencer essa guerra, essa batalha que nós estamos enfrentando nesses dias. E gostaria que você lesse comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32. E como eu gosto sempre de trazer um título para a mensagem, o título dessa noite é Caminhando rumo ao Sobrenatural. Ou também pode ser alguns passos rumo ao sobrenatural de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver ela aí, e você acompanhe juntamente comigo em nome de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa expressão, irmãos, eu vou ler um pouquinho mais adiante, mas essa expressão de Jesus Cristo para os seus discípulos, coragem, não tenham medo, talvez hoje seja essa voz que você está precisando ouvir, está querendo ouvir. Jesus falar para você quando você estiver nesse momento difícil, de dificuldade. Você está esperando ouvir essa voz: coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Pode ouvir essa voz, irmãos. O Espírito Santo ele fala com você, você tem o Espírito Santo e ele diz para você: coragem, não tenha medo, eu sou contigo. Tenha fé, irmãos. É no momento difícil que a nossa fé é provada, é no momento difícil que a nossa fé ela vem à tona, ela é demonstrada quem ela é. Mas eu digo para você: tenha coragem. Jesus ele vai estar com você dentro desse barco, dessa onda forte, desse vento forte. Quando ele entrou no barco para ir até onde você estava, ele também enfrentou o barco fustigado pelas ondas, pelo vento contrário, já estava agitando também a vida de Cristo. Mas saiba que ele chegou até onde os discípulos estavam, e ele também vai chegar até onde você está, como você está. Apenas clame e tenha coragem, ele está com você, aonde você estiver. Amém? E ele disse mais assim, no versículo 28, disse Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. E o Senhor disse: venha, venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa palavra ela é uma palavra muito conhecida nossa, mas ela é muito rica em detalhes, ela é muito profunda para as nossas vidas. Ela vai falar hoje o que a gente tem vivido, ela vai falar hoje o que nós temos compartilhado no nosso dia a dia.
E eu quero trazer para você algumas ilustrações, algo para você meditar um pouco. Primeiro eu quero dizer para você que esse é o momento de nós andarmos para frente. Chegou o momento de nós andarmos para frente, chegou a hora de nós nos revelarmos como filhos, como servos do Deus Altíssimo, como servos do único Deus, único e verdadeiro Deus. Mesmo que em meio a um turbilhão, a essas ondas fortes que furtigam, que afastam o barco para longe da praia, mesmo essa tempestade longa e grande que nós estamos começando a viver agora, eu quero que isso te proporcione algo de bom. Eu quero que você tire como lições algo de bom para tudo isso que nós temos vivido nesses dias. E, em primeiro lugar, eu quero passar para você algo importante, interessante. Quero dizer para você que, mesmo que você perca a visão daquele que jamais você deveria perder, que é Cristo, os passos de fé que temos dado até hoje, que você tem dado, deve te motivar, me motivar a buscar dar outros passos ainda mais para frente, outros passos maiores ainda. Nós vamos oscilar muito, eu tenho certeza absoluta, como tem acontecido conosco, nós vamos oscilar muito entre o medo e a fé. Mas quero dizer para você que nem por isso nós vamos deixar de dar mais passos para frente, rumo ao sobrenatural, assim como Pedro, que ele perguntou: Senhor, se és tu, manda eu ir até onde o Senhor está por sobre as águas. E ali o Senhor disse: venha, Pedro. O Senhor apenas disse uma palavra: venha, Pedro. E Pedro ele pôde pisar ali sobre as águas, sobre o sobrenatural, sobre o milagre, dar alguns passos. Mas como eu acabei de dizer para você, nós sempre estamos oscilando entre a fé e a incredulidade, entre a fé e a incerteza. Mas que nem por isso Pedro deixou de andar, nem por isso Pedro deixou de ir até onde Jesus estava, nem por isso Pedro deixou de caminhar como o Senhor caminhou por sobre as águas. Ele ali andou, deu os passos, e no momento em que ele perdeu aquela visão do Senhor, no momento em que ele deixou de olhar para ele, para sentir a força do vento, ele começou a afundar, começou a submergir. Isso é a nossa vida hoje também, irmão. A gente costuma ouvir muito o vento, a reparar muito na força do vento, da tempestade, do balançado do barco. E o nosso coração meio que balança muito, bate muito forte por causa do medo. Mas eu quero dizer para você um segredo que há nessa palavra. Pedro, quando ele começou a afundar, ele gritou por socorro. Talvez hoje seja o dia também de você gritar por socorro. Talvez hoje seja o dia de você clamar por socorro. Você que está vivendo um turbilhão na sua vida, não sei, eu sei o que eu tenho vivido. Você sabe o que você tem vivido, é só você sabe o tamanho da força do vento que você tem enfrentado, o tamanho da tempestade que você tem enfrentado. Mas eu quero que você saiba, irmãos, que a solução é você gritar por socorro, você clamar por Ele. Ele vai estar logo à sua frente, Ele vai estar caminhando por sobre as águas, e Ele vai pegar você, mesmo submergindo, Ele vai segurar nas tuas mãos e vai te levantar com certeza. Ele vai me levantar quando eu clamar por Ele, quando eu chamar por Ele, quando eu gritar por Ele. Ele vai estar sempre para te ouvir, me ouvir. Basta nós gritarmos por socorro, nós clamarmos a Ele, pedimos por socorro, assim como Pedro clamou e o Senhor chegou a ele. E algo também que eu tenho que dizer para você é que, ainda que afundando em meio à incredulidade, ao medo e à incerteza, Ele vai estar à tua frente, Ele vai estar à minha frente. Jesus, Ele vai estar nos ouvindo, o Espírito Santo, Ele vai estar ouvindo o teu clamor. Mesmo que você não tenha força mais para gritar, mesmo que você não tenha mais força para orar, mas no seu coração, peça a Ele: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda a caminhar de novo por sobre as águas. Senhor, a minha fé é pequena, Senhor, a minha fé é tão falha, eu me deixo levar por um pequeno vento, por uma pequena tempestade, Senhor. O barco não pode agitar um pouco, Pai, e
Eu sou também agitado como essas ondas, sou impelido pelo vento, mas no teu coração, irmão, fala, você não está só. Ele está na sua frente, ele estava na frente de Pedro, ele estava aos olhos de Pedro, mas quando ele tirou os olhos dele, ele viu o vento, ele viu a tempestade. É assim que somos nós. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar para o vento, para aquelas ondas altas, fortes, aquela tempestade que dá, talvez aquele relâmpago no meio da noite, a nossa fé, ela tende a afundar mesmo. Mas eu quero dizer para você e para mim também, você não está só, eu não estou só. Jesus, ele não está morto, ele não está mais naquela cruz, ele está junto ao Pai. Ele enviou um Consolador para estar junto de ti, junto de mim, dentro de nós, para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, para interceder junto ao Pai, para levar nossas orações a Ele, para levar nosso clamor, as nossas lágrimas. Saiba que você não está só, meu irmão, eu não estou só. Ainda que submergido, Ele está contigo e Ele está comigo. Amém? Ele está conosco. E em terceiro, eu quero dizer para você que as situações difíceis nas nossas vidas, elas não chegam como que de repente. Um dia nós estamos felizes, nós estamos alegres, prósperos, saudáveis, e não estamos percebendo a onda que está do nosso lado, o vento forte. Parece que não está acontecendo nada disso. Irmãos, isso não chega de repente na nossa vida. É que a nossa visão está tão focada no céu, em Cristo, a nossa visão está tão aberta em relação ao céu, que nós não conseguimos ver o vento forte ao nosso lado. Parece um vento pequeno, a tempestade parece somente assim um vento mais ou menos forte, que não chega a abalar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, ele não chega de repente, ele já vem soprando, 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 o vento já vem soprando, a tempestade já vem chegando, e nós estamos com a nossa fé em dia, com a nossa coragem em dia, a nossa ousadia, a nossa intimidade em dia. E nós olhamos para ele e dizemos assim: show, vento, você não vai me abalar, você não vai trazer turbulência à minha vida. Mas eu digo para você que esse vento forte, essa tempestade, essa situação difícil, ela não chega de repente, do nada. Veja que, seja onde você estiver, com quem você estiver, na posição que você estiver, elas sempre estarão nos rodeando. Elas sempre estarão nos rodeando. Apenas pensamos: eu estou tão bem que isso não vai me atingir. Eu estou com Cristo dentro do barco, nada vai me abalar. Eu estou com a visão em Cristo, eu não posso afundar. Mas saiba que o próprio Cristo, quando ele entrou no barco, o vento já vinha fustigando o barco, já vinha afastando o barco para mais longe da praia. O vento já vinha soprando o contrário. E Cristo estava dentro daquele barco ali, sendo açoitado pelas ondas. Mas ele foi até onde os seus discípulos estavam, porque ele sabia aonde eles estavam. Deus sabe onde você está, onde eu estou. Ele sabe o vento que nós temos enfrentado, a situação que nós temos enfrentado. E eu digo assim, infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, quando nós estamos bem, nós não conseguimos olhar para a tempestade, assim como Pedro estava muito bem ali. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu a voz de Cristo: venha, Pedro, e ele foi. Pedro estava tão bem, tão íntimo do Senhor naquele momento, que ele deu alguns passos, e ali ele não percebeu a onda. Os primeiros passos de Pedro, ele não conseguiu ver a tempestade. Mas eu te digo, mais uma vez, ela não chega de repente. No momento em que Cristo saiu, o vento já funcionava, já estava fustigando o barco. E não é diferente com seus discípulos. Aquele que vive ao lado do Senhor também, ele vai ser o seu barco, ele vai ter seu barco fustigado pelas ondas, ele vai ter seu barco fustigado pela tempestade. Mas saiba de uma coisa, irmãos, nessa situação que você tem vivido, que eu tenho vivido, o Senhor, ele não te desampara, o Senhor não me desampara. E tem algo que me chama muita atenção em relação à nossa vida, quando tudo nos está contrário.
quando nós somos desafiados pela nossa fé a entrar em águas mais profundas, a gente muitas vezes, irmãos, estamos com a nossa fé, digamos, em dia, mas ela está muito baseada naquilo que nós temos. Eu vou falar algo interessante, é algo espiritual. Muitas vezes nós somos pescadores profissionais como Pedro, somos profissionais naquilo que fazemos, naquilo que somos, mas muitas vezes a nossa fé ela está baseada naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Eu vejo uma ilustração muito interessante acerca da caminhada de Pedro sobre as águas e a nossa caminhada com o Senhor. Muitas vezes nós entramos no mar, caminhando sobre ele, caminhando no sobrenatural, mas nas nossas costas ou por baixo da nossa camisa tem um colete salva-vidas, porque às vezes nós falamos que temos que ter fé e também ação, mas se você ligar uma coisa com a outra, você vai ter momentos que você vai ter que agir e vai ter momentos que você vai ter que ter fé. E muitas vezes no momento de ter fé nós estamos agindo, é como se nós colocássemos um colete salva-vida por baixo da nossa camisa e começamos a caminhar por fé. Eu vou enfrentar esse mar, eu vou caminhar sobre ele, mas sendo que por baixo você tem uma proteção sua, você tem uma reserva sua de proteção que você colocou. Isso não é fé, isso é basear a sua fé em objetos, em situações. Diferente de Pedro, que ali ele não tinha um colete salva-vida, ele não tinha, digamos, um tapete vermelho para caminhar, mas ali ele tinha sua fé que ele depositou em Cristo, na voz de Cristo, e caminhou. Esse colete, irmão, às vezes ele representa a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade sentimental, a nossa capacidade pessoal, a nossa capacidade financeira, que muitas vezes nós colocamos a nossa fé nisso tudo que eu falei agora. E esse momento que nós estamos vivendo, eu peço a você, também para mim, que você não deposite a sua fé naquilo que você tem guardado, seja bens materiais, dinheiro, a sua felicidade, mas sim a sua fé em Cristo, sabendo que isso vai passar, esse vento forte vai passar que você está vivendo, essa tempestade que você está vivendo, que eu também estou vivendo, isso vai passar. Isso é só o vento que o Senhor tem soprado sobre nossas vidas e eu creio que é para nos colocar mais perto dEle. Nesse momento você está tendo a oportunidade de estar no seu lar com a sua família. Veja o quanto é importante estar perto dela, você que passa o dia trabalhando, o dia dando duro para trazer o alimento, para trazer o sustento da sua família. Veja com eles o quanto é importante a presença dele, mais do que o sustento, mais do que o dinheiro, mais do que os bens materiais, mais do que os seus sonhos. Talvez você possa viver nesses dias um momento com seus filhos que eu também quero viver, momento com meus filhos que eu não tenho uma oportunidade de viver com eles, mas você vai ter momentos de viver com eles. Você vai ter grandes aprendizados, você vai tirar lições para a sua vida que você ouve na igreja, que você ouve o seu pastor pregando, o seu irmão pregando, mas você vai ter momentos de viver no seu lar também com a sua família, que você vai ter que pregar para eles e eles vão pregar para você. E você vai ter momentos que você vai ter que viver aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem ouvido ser pregado, ministrado na sua casa, na sua igreja, na palavra de Deus. É o momento de nós vivermos o sobrenatural de Deus, darmos uns passos a mais rumo a esse sobrenatural. Quero dizer para você, como eu disse no princípio, para andar sobre o sobrenatural, nós vamos viver como Pedro viveu, oscilar entre a fé e a incredulidade, mas nem por isso Pedro deixou de caminhar, nem por isso Pedro deixou de ser quem o Senhor chamou para ele ser, uma das colunas da igreja. Deus me chama, Deus te chama, para você também ser uma coluna da igreja, uma coluna nesta obra chamada a obra do Senhor, a casa do Senhor. Deus te chama para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus.
Deus te chama para caminhar sobre as águas. Que você e a gente possa, esses dias incertezos ainda, sem uma resposta do homem, nós possamos receber a resposta de Deus para a nossa vida. Nós possamos tomar posse da palavra do Senhor, obedecendo aos homens, aos superiores, obedecendo a palavra de Deus, sem questionar, sem duvidar, mas com a nossa fé em dia, com a nossa crença no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz que se o Senhor não edificar em casa, em vão vigia o sentinela. É hora de nós tomarmos posse dessa palavra, de nós edificarmos a nossa casa, de nós clamarmos pelo sangue de Jesus nos umbrais da nossa casa, de nós nos recolhermos do nosso lar juntamente com a nossa família e tomar posse e no nome de Jesus dizer que toda mortandade, que toda luta, que toda tempestade, que todo espírito contrário passe sobre nosso lar, sobre nossas vidas, e que nós, como servos, filhos do Deus Altíssimo, nós vamos passar por esse turbilhão e vamos caminhar por sobre as águas, dar alguns passos a mais, assim como Pedro deu. Ele pode ter submergido, mas ele gritou por socorro e o Senhor o ajudou. E após ali, ele caminhar e submergir, mas entrar juntamente no barco com o Senhor, ele se tornou um grande apóstolo, um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, que a partir dali foi muito usado por Deus. Quem sabe, a partir desse turbilhão, após essa tempestade na sua vida, na minha passar, nós não possamos nos tornar grandes homens, grandes mulheres de Deus. Quem sabe não chegou o momento de você dar alguns passos a mais rumo ao sobrenatural de Deus. Quem sabe não chegou esse momento? Quem sabe não é essa hora que você e eu vamos dar alguns passos a mais? Eu te digo, meu irmão, para a gente finalizar, clame ao Senhor quando a tempestade e o vento estiver forte, e Ele vai sustentar você, Ele vai te colocar em terra firme mais uma vez, em nome de Jesus. Eu quero transmitir essa palavra para você, quero transmitir essa palavra para a igreja e dizer: seja servo de Deus nesse momento. É momento de você demonstrar a sua fé e dar alguns passos rumo ao sobrenatural de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do Pai, o amor do seu Filho amado Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, nesses dias e desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para todos.